momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Elias dos últimos dias. Apóstolos pregaram, trouxe luz para a noiva de Cristo, que ansiosa espera o Senhor. Sua mensagem prepara o eleito e o leva ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos traz o alimento da hora e nos livra da perdição. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos faz ver a Ti revelado de forma real. Mensageiro dos últimos dias, foi um homem humilde e simples, dedicado ao serviço de Deus, sem vaidade ensinou. Não tratou de criar controvérsias sobre o vivo evangelho eternal, simplesmente nos trouxe a luz dos mistérios de Deus. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos traz o alimento da hora e nos livra da perdição. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos faz ver a Ti revelado de forma real. Esse Elias nasceu numa cabana, nunca teve riquezas aqui, viveu sempre ajudando aos irmãos, cultivando
faz ver a ti revelado de forma real. A plenitude do tempo tem vindo, depois que o tempo haja sido cumprido. Ouvintes dizem que o tempo é o melhor advogado que existe. Há pouco, o estado de Goiás, por que não dizer o Brasil, talvez até reflita no mundo todo. Um homem que foi condenado a mais de 25 anos de prisão por um latrocínio foi constatada a sua inocência. Ele não foi o autor do crime, depois de 8 anos de prisão, de reclusão. Agora, veja esse tempo de 8 anos numa prisão por um crime que não cometeu. Tantos outros casos, muitos têm chegado até mesmo à morte, cumprindo sentenças sendo inocentes. Esse é um caso que o autor mesmo do crime, ao cometer outro semelhante, acabou confessando aquele crime pelo qual um inocente estava pagando. Mas é o tempo. O tempo demorou 8 anos para provar a inocência dele através da própria confissão do verdadeiro autor do crime. Veja, tempo. Essa dimensão está sujeita ao tempo. Nós temos sempre de colocar isso nas nossas palestras e meditações, porquanto nós sofremos esta dimensão: tempo, matéria, espaço e luz. Essa é a razão de se envelhecer. É a razão de morrer. De tudo aqui ser efêmero, passageiro em relação ao indivíduo. Ele está hoje no alto píncaro da glória, da fama, na política, do esporte, das realizações, e amanhã o tempo diz: chega. É o caso de um grande feito, vai indo, cai no esquecimento. Comenta-se, a mídia trabalha, explora aquela grande aventura, mas por fim cai no esquecimento. Bem como difamações, injúrias, calúnias a respeito de uma pessoa. É só ela esperar, o tempo passa. E os tais cansam de ladrar, cansam de explorar aquilo.
sabendo que diante de Deus nada é esquecido. Agora, a plenitude do tempo quer dizer exatamente o fim de todas as coisas para a terra sofrida, machucada, ferida pelo progresso, pelo homem. Mas quando completar esse tempo para isto, então ela será redimida. Ora, sem dúvida alguma, isto vai acontecer. Está acontecendo. E somente aqueles que não são revelados é que não podem ver. Agora, a causa de tudo isto relacionado com o tempo, espaço e matéria, sabemos que é o pecado. O pecado que é incredulidade na palavra de Deus. Tudo mais que o homem comete é atributo do pecado. É porque ele não crê na palavra de Deus. É incredulidade na mensagem do dia. É iniquidade, é pecado. É a incredulidade. O mundo está cheio de crentes incrédulos. Crentes incrédulos. Eles creem na mensagem de Lutero depois que Lutero foi embora. Eles creem na mensagem de Wesley depois que Wesley foi embora. Eles creem agora no carismático, nos dons espirituais, porque isso já não opera mais vida alguma na igreja. Mas eles não podem crer na mensagem da hora. A mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não podem. É porque eles não podem ver. Eles dão glória pelo que Deus fez no passado, pelo que Deus fará no futuro. Eles creem no milênio. Eles creem em bodas de cordeiro. Eles creem em arrebatamento. Eles creem numa eternidade com Deus. Mas quando Deus está fazendo, eles não creem. Quando Ele está operando isto, então quem não vê, não crê. Ele não pode crer, porque não vê. E o homem quer somente apalpar, aceitar aquilo que pode apalpar. O ver aqui se trata de revelação. Aquilo que Abraão viu, independente do seu estado físico, biológico, sua idade, ele chamou as coisas que não eram como se já fossem, estando certíssimo de que aquilo que Deus falou com ele, Elohim, falou, iria se cumprir como cumpriu. Então isso é que é ver. Isso é que é revelação. Então, quando essa plenitude se completar, o pecado desaparece. Isso depois do batismo do mundo. Depois que o batismo do mundo tomar lugar, operar, de forma tal que então a terra ficará apta
para ser habitada pelo Rei dos Reis. Estabelecer o seu reino aqui. Nem enfermidades, nem germes, nem espinhos, nem velhice, nada para representar a morte, nem um mal. Isso é que dará lugar à introdução do reino eterno. Venha a nós o teu reino. Sim, nada artificial, natural, mas tudo eterno, em sua plenitude também. Então, Deus tem expressado o seu atributo de redentor, redimindo aquilo que ele deixou acontecer, permitiu, afinal, exatamente para expressar atributos. Deus nunca perdeu uma semente sequer para Satanás, para o diabo, para a perdição. Ele nunca perdeu uma semente daquelas que estava na sua mente antes, muito antes da fundação do mundo. Infinitamente antes da fundação do mundo, porque isto é vida eterna. Ele não perde nenhuma delas. Ou eu estava lá, ou então eu nunca estive, nunca estarei. Ou você estava lá, ou nunca estará. Agora, o que você crê nesse momento informa precisamente que você estava lá. Por isso você estará nesse reino restaurado. Porque o mistério é tríplice. Deus em Cristo, ninguém discute. Deus em Cristo, todo mundo concorda. Cristo na igreja. Bom, é o credo de tal denominação, é o credo da outra, é a doutrina da outra, e daquele ismo, daqui e dali, e de competidores, etc, etc. Não. É Cristo em você. O mistério é Cristo em você, não um credo em você, não um dogma em você. É Cristo em você, a esperança da glória. Então, veja, mistério tríplice. Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Que igreja é esta? É a minha? É a sua? É a do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que é formada de membros cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não no livro de uma organização. O livro da organização hoje é computador. Né? Não na memória eletrônica dos homens, mas nos anais eternos do autor e consumador da salvação. Não tem quem tire seu nome dali. Não tem quem possa colocar um nome ali. Mas também não tem ninguém que possa tirar um nome que está lá. Não tem jeito. Nem o próprio Deus tira. Tira do livro da vida. Ele risca. Mas no livro da vida do Cordeiro, não tem. Isso é a Bíblia. Isso é assim diz o Senhor.
Isso não é um credo, isso não é um dogma de uma organização. Agora, por que aconteceu tudo isso que aconteceu, que tem acontecido e que vai acontecer? Fique bem claro, Deus permitiu para manifestar os seus atributos. Ele sabia realmente que ele estava entrando numa batalha ganha. Ele nunca hesitou. Um crítico alemão criticou o profeta desta era, o irmão Branham. Disse: como é que esse William Branham está aí curando os enfermos, fazendo esses milagres aí, esse Deus dele fazendo isso, quando esse Deus desse William Branham, o mesmo Deus, ficou com os braços cruzados, enquanto a grande meretriz matava milhões e milhões de adeptos dele, desse Deus? Ora, Deus não hesita. Ele não tinha por que hesitar. Aquela era a maneira que ele estava recolhendo aqueles filhos, que ele permitiu eles entrarem na glória através daquele sacrifício. Ele não perdeu uma pessoa daquelas. Melhor do que ele, ninguém sabia que aquela morte, aquele sistema inquisitório, assassino, atroz, estava simplesmente sendo uma ponte para aquelas almas entrarem em glória. Agora, hoje, quando o mundo chamado cristão não sofre nada por causa de uma fé, a coisa ficou mais difícil. Essa guerra psicológica, essa guerra fria, é um engano, mas para finalizar, se possível, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cortaram madeira e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou.
eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou.